Colegas, antigos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqueles também que não são colegas da Faculdade de Medicina, todos aqueles a quem possa interessar, nós estamos mais uma vez num podcast trazendo informações e entrevistas que sejam interessantes para o nosso exercício profissional, para N assuntos que têm interesse como pessoas também e indivíduos da sociedade que somos, né? Hoje, particularmente, trago aqui um colega formado na 90ª turma, né? E que é anestesista, ele vai se apresentar, mas que tem uma outra especialidade, vamos dizer assim, que para nós é muito útil e ele vai explanar sobre aqui. Doutor Hélio, prazer em recebê-lo aqui. Conta para gente o doutor Hélio na Faculdade de Medicina da USP, a sua trajetória, e depois vamos falar sobre as suas especialidades. Que legal, que legal. Muito obrigado aqui pelo convite para conversar aqui um pouquinho com a associação, falar um pouquinho da minha história, das minhas especialidades. Como você já falou, sou Hélio Barros, eu sou da turma 90, fiz faculdade lá, fiz residência também, fiz residência em anestesiologia na faculdade, acho que eu terminei em 2012, posso estar um pouco errado, que depois de um certo tempo é difícil de precisar qual foram os anos, mas eu acabei mudando a minha vida para fazer outra coisa. Hoje eu quase não faço anestesia. Bom, você perguntou um pouquinho da minha história. Eu sou, na verdade, assim, a minha história, eu sou... deixa eu ver como eu posso pontuar aqui. A minha mãe, ela veio do interior de Minas para trabalhar em São Paulo. E ela veio trabalhar numa casa de médicos. Tá? Então, ela veio trabalhar como empregada doméstica numa casa de médicos. E eu nasci aqui. Tá? Então, ela veio para cá para procurar emprego, como muitas pessoas ali do norte de Minas fazem. Para cá, vieram para cá. Eles vieram uma família de médicos super tradicional lá de Santo André. E eu nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, achando que para ser uma pessoa bem-sucedida, tudo que eu precisava era fazer uma boa faculdade, assim como os patrões ali da minha mãe, que eles são meus padrinhos, né? Eles foram meus padrinhos. Os patrões da minha mãe fizeram e me tornar um médico de sucesso. Fiz um pequeno milagre ali, né? Porque eu fui o filho da empregada que passou na faculdade de medicina da USP. Depois de muito tempo, eu acabei descobrindo que isso era um ponto positivo. É a raridade da raridade. A raridade da raridade. Mas demorou um tempo para eu achar, porque eu achava que eu era um cara deslocado ali, um cara perdido. Mas depois de um tempo, de alguma terapia, eu percebi que isso era um ponto muito positivo na minha jornada. Mas cheguei lá na faculdade. Beleza, fiz a faculdade. Assim, com poucos recursos ali, não tinha grandes coisas, mas o bom da USP é que ela abraça muitas classes sociais, né? Então, apesar algumas pessoas falarem que só tem riquinho na USP, tava lá eu para provar que não era bem assim para todo mundo, né? Tinha gente ali que veio de baixo e estava construindo a sua carreira. E fiz toda a minha faculdade, participei de várias instituições durante a faculdade. Eu fiz xadrez, fiz show de medicina, fui diretor do DC. Tudo isso porque eu morava ali perto da faculdade. Eu fiz parte da Casa do Estudante também. Então, que é mais uma coisa que ajuda muito, né? Nossa, isso aí mudou minha vida, na verdade. Porque eu lembro que no primeiro ano eu tinha que ir e voltar para Santo André. Quase não tinha tempo de trem, pegar um trem lá, 1 hora, 2 horas para ir e voltar. Não dava para fazer nada após faculdade, nem antes. E você perde um pouco da vivência da faculdade por causa disso, né? Aí no segundo ano eu entrei na Casa do Estudante. Não entrei no primeiro porque eu não sabia que existia. Foi pura falta de conhecimento, de informação, assim. Mas no segundo ano, quando eu descobri que existia, eu entrei e aí minha vida mudou. Eu pude realmente participar de tudo isso. Eu entrei pro show, entrei pra DC, entrei pra tudo. E realmente gostava de participar de todas as coisas. E assim, a minha relação na época com educação financeira, que é o que eu faço hoje, era zero, assim. Não tinha nenhuma. Eu estava lá simplesmente fazendo faculdade e o meu plano era claro. Nem na teoria, nem na prática não era o teu universo. Eu vivia de negativo em negativo na conta ali, porque assim, eu ganhava uma mini mesada da minha mãe, que ela dava, sei lá, R$300 para mim, que era 30% do salário dela. De alguma forma eu vivia com aquilo e com o negativo do banco e seguia o jogo.
E aí, finalmente, acabou a faculdade, me formei médico, né? Falei, beleza, agora vai, né? Tá formado, é só começar a trabalhar. Infelizmente, não passei direto, meu plano era passar direto, mas eu não passei no primeiro ano. Fui trabalhar um pouquinho, descobri que plantão não era um negócio que eu... Plantão de porta ali não era um negócio que funcionava para mim. Fui trabalhar um pouco, dão alguns plantões, mas nesses plantões eu já comecei a perceber algo diferente na educação financeira dos médicos que eu tinha lá. Porque até então não tinha tido contato. Como tudo na faculdade, acho que a gente não aprendia... eles não falam pra gente quanto que o médico ganha, né? Quanto que você vai ganhar quando você for trabalhar? Como é que vai ser esse negócio? É simplesmente que você ganha muito e tá tudo bem. Mas não era bem assim. E aí eu fui lá, nesses primeiros plantões eu já percebi alguma coisa de estranho, que era perceber que tinha muito médico, inclusive formado na faculdade de onde eu estava lá trabalhando, mas trabalhando naqueles plantão que eu, recém-formado, estava indo também, que era, sei lá, o domingo à noite, o feriado, aquele plantão que ninguém mais queria, mas também estava eu e, eventualmente, uns médicos lá também, mais seniors, mas que estavam lá, e o problema não era nem ele estar lá trabalhando, era que ele estava lá explicitamente trabalhando porque ele tinha um monte de conta para pagar. Isso me preocupou. Entendeu? Interessante. Porque imagina Quer dizer, só... você percebeu que aquele pessoal não fizera um patrimônio que pudesse, de alguma forma, dar para ele a liberdade de não dar mais plantões noturnos, fim de semana, Exato, essa coisa. você falou, cara, o que aconteceu de errado? O cara fez uma faculdade top, o melhor que tinha para fazer, residência, ganhou bem a vida inteira, não dá para dizer que o cara não ganhou bem, mas ele tá aqui, no mesmo plantão que eu, fazendo um horário terrível e eu recém-formado. Foi nessa hora que acendeu uma luz, falei, cara... Eu acho que não é só o fazer a faculdade que vai resolver a minha vida. Eu acho que eu vou precisar de algo a mais aqui para isso. E no meu caso, o que eu decidi fazer ali para mudar isso, para acrescentar isso, foi falar, cara, vou estudar a respeito disso. Isso lá por volta de 2012, não tinha muitas pessoas falando a respeito disso, de educação financeira de forma mais abrangente. A gente tinha alguns caras que são os dinossauros ali, um Serbase falando, talvez uma Nath Arcuri ali, mas eles são bem generalistas, né? Eles falam para todo mundo. E eu queria entender, cara, o médico ali, ele é um cara que ganha bem, não é? O problema dele não é que não tá ganhando dinheiro. Qual foi, o que deu errado na conta? E eu fui estudar, e eu acabei estudando um negócio que, tirando uma certificação, né? Que é a certificação de gestor de investimento. E nesses meus estudos eu aprendi que existe uma entidade aí, uma pessoa que é o gestor, que é o cara que realmente ele pega grandes fortunas, ele transforma, estrutura patrimônios de forma que a pessoa possa usufruir daquilo conforme ele precisa. Então, o cara tem um patrimônio de alguns milhões, como é que eu vivo com isso? Como é que eu estruturo isso para isso efetivamente me dar liberdade e não ser um custo na minha vida? Porque as pessoas acham, eu tenho uma casa na praia e isso me dá liberdade. Não, isso é só um custo a mais que você tem. Se você parar de pagar os custos dela, você vai perder ela, vão invadir, ela vai estragar. É muito diferente de você ter realmente dinheiro investido que te dá efetivamente liberdade. Então, eu comecei a perceber que existe uma grande diferença entre ter ativos ali e ter liberdade. E foi isso que eu fui começar a estruturar ali para mim. E aí... Fiz uma pausa ali nesse estudo, fiz residência, porque eu no segundo ano eu acabei entrando para residência, e na hora que eu saí da residência, eu já tinha uma mente mais direcionada. Falei, cara, eu acho que um médico ganhando bem consegue em 10, 15 anos construir a sua liberdade. Muita gente achou que era bem difícil de fazer, mas eu provei fazendo para mim mesmo que dava. O que eu fiz foi, saindo da residência, eu foquei em, cara, eu vou economizar 50% do meu salário ou até mais, quando for possível, pelos próximos 6, 7, 10 anos era o meu objetivo, até eu ter uma liberdade. E fui assim, até que em mais ou menos 7 anos eu realmente pude parar ali de dar plantão. Eu comecei a fazer plantões, mas porque eu continuo gostando da anestesia, né? Então... eu foquei a minha construção de patrimônio em acumular patrimônio suficiente para ter essa liberdade. Quer dizer, você criou uma grade que seria organizadora disso aí para conseguir chegar num nível de aplicação que te garantisse não depender tanto do seu trabalho no dia seguinte. Exato. Né?
e aplicou em você mesmo e conseguiu mostrar que funciona. Exato. Aí Fiz isso para mim porque valeria muito a pena, né? E aí eu Entendo. fiz. E o interessante é que quando eu cheguei nesse patamar, assim, os mesmas pessoas que estavam mais próximas a mim, eles estavam num caminho completamente oposto, né? Porque enquanto eu foquei em construir a minha liberdade, a maioria estava focando em vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, vou fazer um consórcio disso, viajar. E aí, 6, 7 anos depois, a diferença ficou absurda, né? Você tinha alguém que realmente podia escolher o quanto trabalhava e outra que estava até o pescoço de conta para pagar. De assumir os compromissos e o peso, né? O Exato, peso, quer dizer, porque abrir o mês já devendo tanto de IPTU, tanto de caseiro, tanto de... muita gente fala, é porque eu estava construindo o meu patrimônio. Aí você pergunta, o que é esse patrimônio? Eu comprei uma casa na praia, eu tenho o carro, eu tenho a casa daqui, eu comprei não sei o que lá. A pessoa tem essa visão de que bens materiais é o patrimônio dela, mas na verdade... é um imobilizado que custa muito para manter, Exato. né? É caro manter esse imobilizado. E aí começou a aparecer essa diferença. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, acho que eu posso mostrar para outras pessoas o caminho que eu fiz e fazer como se fosse mentorias, né? Foi aí que nasceu a Dr. Invest, que é a empresa que eu tenho hoje de investimentos. Inicialmente, eu pegava pessoas que eu conhecia próximos a mim e que queriam aprender o modelo que eu fiz e executar para eles. Fazia individualmente isso, então inicialmente eu fiz mentorias individuais com clientes para ensinar investimentos. Depois eu falei, tá, isso é legal. Aí eu fui fazer isso através de mídia social, ou seja, na internet. E aí eu criei um curso de investimento propriamente dito por um tempo, que até mais ou menos a época da pandemia ali tava vingando. Depois do curso, eu percebi um negócio que, embora aprender é algo que mudou a minha vida, não é todo mundo que topa, gosta e efetivamente põe isso em prática. Porque, primeiro, que nem todo mundo gosta de finanças. E tudo bem, né? Porque nem todo mundo é obrigado. O problema é que é um problema que todo mundo tem, né? Sim. Então, assim, é algo que você não necessariamente é obrigado a gostar, mas é um problema que todo mundo tem, independentemente de você gostar ou não. E aí, o problema é que as pessoas às vezes falam, tá bom, é um problema que eu tenho, vou lá fazer um curso para aprender a fazer isso. Muitos, assim, eu cheguei a vender milhares de cursos e eu tinha estatística de como que as pessoas acompanhavam os cursos. Eu via que as pessoas às vezes faziam o curso, compravam um curso e não fazia. Virava tipo promessa de ano novo, sabe? Não, esse ano eu vou resolver as minhas finanças. Vou lá e comprei o curso do Hélio. 4 meses depois eu vou lá ver a estatística, o cara viu 2 aulas e nunca mais apareceu. Tomava conhecimento da coisa, mas não aplicava. Mas não aplicava. E aí esse é um grande problema, porque assim, a pessoa não muda a vida, né? Embora pra mim, até que tô ganhando dinheiro, mas assim, eu achei que não fazia muito sentido eu ficar num negócio que eu tô vendendo um curso que as pessoas não estão fazendo. Que aí eu acabei migrando o meu serviço para prestar consultorias hoje, que é o que eu faço hoje, e fazer gestão de patrimônio. A diferença aqui é que em vez de pegar a pessoa e ensinar ela qual que é a precificação do Tesouro Direto, eu sento com ela, monto qual que é o serviço que ela precisa, a carteira, a necessidade financeira que ela tem e entrego isso pronto para ela. É a diferença entre, cara, você é médico, seu filho tá doente, você pode aprender a fazer um curso de pediatria ou levar ela num pediatra, entendeu? Assim, é muito mais prático na maioria dos casos, principalmente para um médico que tem que é alta performance, né? Então, assim, você já tem que estudar muita coisa. Às vezes você ganha muito bem fazendo aquilo que você faz bem. Você direcionar sua energia, seu foco para aprender um negócio que não tá alinhado com o que você tá fazendo. Então, fazia muito sentido Vou te fazer uma pergunta que, se você não tiver resposta, tudo bem, mas pelo menos chute. Entre nós, médicos, quantos por cento, apesar de curso, etc., aplicam, sabem fazer, e quantos por cento ainda estão comprando terreninho, casa, fazendo imobilizado? Eu diria que a maioria ainda faz ou não faz nada, ou faz o básico, que é assim, o que eles já ouviram falar que os pais fazem, que é vou comprar no imóvel, ou tá delegando para investir. Se a gente olhar o país inteiro como um todo, a gente tem ali no máximo uns 10% da população que investe de verdade na bolsa.
E eu diria que a estatística do médico, do mundo médico, não é muito diferente disso. Então, assim, você imaginar que por volta de uns 10% de fato investem, é por aí. O resto tá meio largado, assim. O que faz é porque alguém vendeu um produto para ele abriu uma conta ou achou corretora. Que era uma oportunidade, ou teve um certo gosto naquilo ali, se apaixonou. Muitos vieram do banco, né? Estão ali foram acumulando dinheiro no banco e o gerente foi tomando conta, entre aspas, porque... título de capitalização. Exato, foi colocando tudo ali. Porque aí você ganha um gerente... Quando você vira médico, automaticamente você ganha um cartão Black, um gerente Private... E parece falar, não, agora esses caras aqui vão cuidar bem do meu dinheiro, né? Mas eu sempre falo para os meus clientes, pra você saber para quem que a pessoa está trabalhando, você precisa entender quem está pagando o salário dela. Então, assim, você tem um gerente de banco, para quem que ele trabalha? Para o banco. Para quem que ele vai oferecer os melhores produtos? É para você ou para o banco? Você fala assim, bom, deve ser para o banco, né? Se você tem um assessor de investimentos, ele trabalha para quem? Ele trabalha para o escritório. Você acha que ele está oferecendo melhores produtos que são bons para você ou para o escritório? Por isso que o consultor, ele acaba... O modelo de consultoria é um modelo legal, por quê? Porque quem paga o salário do consultor é quem está contratando. Então, uma vez que você contrata um consultor, você está pagando o salário desse consultor. Se o consultor está entregando o serviço porqueira, o serviço dele vai por água abaixo. Então, assim, cria um alinhamento melhor em termos de resultados a serem recebidos, né? Agora, a pergunta de $1 milhão aqui. A segurança dessa coisa. Porque eu vou te falar uma coisa, experiência própria. Eu tenho uma capacidade de derrubar a bolsa que é impressionante. Toda vez que eu entro, ela cai. É garantido. Então, a grande segurança hoje está em diversificar, em variar as coisas a serem feitas. Porque... Na geração anterior à minha, assim, talvez eu diria que na sua geração, o que muitas pessoas fizeram ali foi comprar imóvel, tá? Ela ia lá, comprava um imóvel e isso funcionava. E aí a gente tem que pontuar por que isso funcionava. Bom, para começar, o médico, há um bom tempo atrás, ele tinha proporcionalmente um ganho financeiro muito maior do que ele tem hoje. Então, assim, se nos 12, 15 anos que eu estou trabalhando, se eu calcular o meu salário em dólar recém-formado e o salário hoje em dólar, a gente tem uma queda de poder de compra ali de 30% a 40%. Tá? E assim, e apesar do ganho nominal ter sido mais alto. Sim. Então assim, o plantão lá valia 1.000, agora vale quase 2, mas ainda assim esses 2 valem muito menos do que os 1.000 lá atrás. E isso vem acontecendo há muitos anos. Eu tô olhando só a minha janela. Tem gente ali que tem uma janela muito maior e percebeu isso muito. Só que assim, lá atrás, quando eu me formei, eu conseguia poupar 50% do meu salário, porque eu ganhava, sei lá, 40 mil reais lá, gastava 20, tendo uma vida confortabilíssima e sobrava bastante dinheiro. O médico hoje, que se forma hoje, já dificilmente ele consegue poupar 50% dos ganhos dele, porque o quanto ele ganha já é muito mais ajustado ao padrão de gastos dele. E a geração lá de trás, ela podia se dar o luxo de fazer algo que não era tão eficiente assim, como comprar imóvel. Porque o ganho de imóvel, apesar do imóvel ser palpável, o ganho que a gente tem médio no imóvel ao longo dos anos é inflação. Inflação mais alguma coisinha. Então, sempre quando alguém fala, olha, ganhei mó dinheiro nesse imóvel, lá em 2000 eu comprei uma kitnet de 100 mil reais e hoje ela vale 1 milhão. Parece que nominalmente você ganhou muito, mas essa diferença é puramente inflação. 20 anos de inflação de 100 mil reais para cá, transforma isso em 1 milhão fácil. Se você tivesse pegado os mesmos 100 mil reais há 20 anos atrás, investido num Tesouro Selic, você teria 2,5 hoje. Então, assim, você teria muito maior, um ganho bem maior durante o período com algo super seguro. Só que aí, o problema é que você não tá vendo isso. Então, assim, o cara olha, eu ganhei 1 milhão, ganhei, tá ótimo. Você não vê o custo de oportunidade de ter feito outras coisas. Hoje, como é que a gente estrutura isso? Você precisa diversificar. Precisa ter renda fixa, talvez ter imóveis, sim, porque ele ainda faz parte dos investimentos. Ter investimento em dólar, porque, como a gente falou lá, o poder de compra do dólar com o tempo é sensível à nossa queda e vai continuar sendo assim. Assim, hoje a gente está com dólar a 5 e eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ter
saudade do dólar a 5, assim como a gente tem saudade do dólar a 3,5, a 1 e pouco. Embora assim, o próprio dólar tenha a inflação dele. Embora o próprio dólar tenha a inflação dele. Mas mesmo assim, mesmo que os 5 dólares de hoje comprem menos que os 5 dólares lá de trás, o problema é que a diferença de preços em reais, em dólar, está sempre defasando. Então a gente precisa ter alternativas aqui. Então, empresas oscilam. Quando você vai entrar em empresas, eu não gosto muito da Bolsa do Brasil em especial, mas assim, se a ideia for usar a Bolsa do Brasil, precisa ter pelo menos uns 10 anos para investir ali. Entendeu? Você tem que saber que você vai investir durante bastante tempo. Se você botar o dinheiro lá e semana que vem você for olhar a conta, 90% de chance de estar abaixo tem do que valor ter coração para encarar a coisa, né? Tem que colocar e abrir, abrir ali, falar esperar e falar, tem que ter fé no negócio. Por isso que eu não gosto assim, você não precisa ficar tomando risco, entendeu? Você não precisa, nunca falo para ninguém, falo, olha, você precisa pegar grande parte do seu patrimônio e investir na bolsa que você vai ficar rico. Inclusive, esse é um dos pontos que eu aprendi na construção de patrimônio, o que vai fazer você ficar rico não é os seus investimentos. Tá? O que faz você ficar rico é a sua capacidade de investir mensalmente, que é a diferença basicamente entre quanto você ganha e o quanto você gasta. Tá? Então, assim, se uma pessoa que ganha 25 e consegue investir 10 mil por mês, ela está muito melhor de uma pessoa que ganha 80 e consegue investir só 5. Tá? Então, assim, a diferença entre quanto você ganha e quanto você gasta, ela é fundamental ali na construção de patrimônio. Então, até aquele chamado o princípio de Pareto, né? Que ele fala que as 20-80. Então, assim, qual é os 20% de esforços que vão dar 80% de resultado? Na construção de patrimônio é o quanto você aporta. E eu falo isso porque, assim, uma coisa que você vê muito na internet, em termos de divulgação, fala, olha, porque você vai investir aqui e depois de X anos, grande parte do seu patrimônio vai vindo juros. Só que isso não acontece para o médico. Por quê? Um médico normal ali, ele vai se formar com 25 anos, ele vai fazer mais uns 3 a 5 anos de residência, então ele vai começar a trabalhar com quanto? 30. Então, ele começou com 30, ele já não começou com 18, como a maioria das pessoas, ele já está bem atrasado. E segundo, se ele quer fazer uma jornada em que ele vai diminuir o ritmo de trabalho dele até os 60, ele tem no máximo 30 anos ali dentro para fazer. Sendo que a maioria não começa no D0, que nem eu comecei. A maioria vai fazer um monte de outra coisa, vai casar, ter filho, fazer um... Depois passou 10 anos, falar, acho melhor eu começar a ver isso. Ou seja, ele tem uma janela ainda menor. Se ele tem uma janela menor, nessa janela menor de tempo, ele precisa aportar bastante. É a coisa que vai ser mais importante ali. Não é falar, nossa, agora que passou tempo, eu vou estudar sobre investimentos porque eu vou ser o Warren Buffett dos resultados. Não vai resolver se você não tiver aporte. O tempo é uma variável muito importante nessa construção patrimonial. O tempo é muito importante. O problema é que nem todo mundo pode se dar ao luxo de invocar o tempo para isso, né? Por quê? Ou porque já desperdiçou um tempo ali para trás, e porque, assim, esticar o quanto você vai investir não é viável para muitas pessoas. Sim, até porque diminui o teu tempo de usufruto. Exato, exato. Outro dia alguém me falou um negócio que até eu fiquei preocupado, eu não sabia, que era o tempo médio, que a expectativa média de vida do médico é menor que da população. Então, assim, o cara já calculou para parar com 60. A da população é 70, só que o do médico é menor, é 60 e poucos. Se você alongar o tempo... Vai fazer para os outros, né? Não vai fazer para você. Não vai resolver para você, entendeu? Então, assim, a ideia é, se você não fizer isso o quanto antes, você vai se desestruturar muito, muito forte. Então... tem que usar essas Quer dizer, um erro, então, que você vê... vamos dizer, uma dissonância, primeiro, a gente não ter sido preparado de forma alguma naqueles 6 anos ali, que existe um mundo lá fora que cobra e paga pelas coisas, né? Exato. E eu acho que eu me lembro muito bem que saí da faculdade e eu não sabia o que era duplicata. Exato. Eu não sabia nada de nada, né? Aparecia uma cartinha lá no correio, eu falava, meu Deus, acho que eu vou preso. Porque imposto de renda, sei lá o que aconteceu aqui, né? E isso realmente, eu sinto muita falta, acho que deveria sim ser incorporado, não sei se mas deveria ser incorporado, mas também é isso, quer dizer,
desde, assim que possível, incorporar hábitos de poupança e investimento. Exatamente. Mesmo que seja pouco no começo, porque realmente eu tenho que, de uma certa forma, retornar o que eu gastei, ou eu tenho essa prioridade aqui, mas criar um hábito, por menor que seja, de poupança. E jogar esse jogo, né? O nosso ladinho lúdico de criança, né? De você falar, consegui mais tal, Exato. né? Eu acho que precisa, assim, eu costumo dizer, um grande erro ali é, primeiro, confundir a renda com ser rico. Eu chamo de a febre do ouro, né? Porque existe um grande salto de retorno para os clientes. Então, assim, enquanto você é estudante, você não ganha nada. De repente, quando você ganha como residente, você... De repente, quando você ganha como residente, o que acontece? Você tem um salário de lá 3, 4 mil. Então, de 0 para 3 mil é alguma coisa, mas é pouco. O problema é que depois do residente para formado, muitas vezes você tem um salto grande. Entendeu? Ali de 10, às vezes 20 vezes de salário. E é nesse salto que muitas vezes as pessoas se perdem. De falar, cara, agora, se eu vivia com 3, agora viver com 20, 30 mil, Nossa, agora sim. não tem E dinheiro depois infinito. não consegue mais viver com 10. Exato. Né? Você sobe o seu custo de vida enormemente, achando que todo aquele seu salário, primeiro, ele é infinito. Arranja um monte de penduricalho, mas negativo, né? Arruma um monte de coisa que aumenta. E assim, subir padrão de vida é muito fácil. Descer, cara, é difícil, é ruim, é uma sensação de derrota terrível. Então, assim, você pegar o que antes você andava de ônibus e agora o cara não pode não andar num carro blindado. O cara muda de cabeça ali. Se ele não organizar isso direito, dá muito erro. Então, assim, a primeira coisa é entender. Fala, cara, eu ganho 30, você tem que pensar, você não ganha 30. Você primeiro separa o quanto você vai guardar, pelo menos 15%, e você vive com o resto. Eu acho que é a forma mais fácil da pessoa se organizar financeiramente para quem está começando. Sim. Agora, para quem já começou... já tenho 45 anos, casado com filho, e tô todo enroscado. Aí é uma situação um pouco mais difícil, porque não depende mais só dele, né? Tanto é que eu falo que o ficou pesado, né? O recém-formado é o meu melhor cliente. É o cliente que não fez besteira ainda. O cara que já fez um monte, já criou um estilo de vida mais caro, esse cara, em tese, a solução é a mesma. Ele precisa escolher os luxos que ele vai querer ter. Porque ele certamente veio acumulando luxos durante a vida. Então, para ele, quando ele se formou, ter um carrão era meu sonho de vida, ele foi lá e comprou um carrão. Beleza, cabia no orçamento, coube. Só que aí passaram alguns meses e ele resolveu casar. Manteve o carrão e casou. Aí ele casou, veio o primeiro filho. Pô, vou precisar aumentar uma casa. Casa aumentando. Agora as crianças querem viajar. Casão, é uma história muito comum, né? Você está descrevendo aí mais de 60% da classe, não, né? Todo mundo é assim. Agora, eu vou voltar um ponto aqui, que eu acho que é o que assusta, não é o médico, é o brasileiro de uma forma geral. Segurança. A segurança do investimento. Eu vi que você tem um pouquinho de ressalva, você focou no tempo, falou, precisa pensar em 10 anos aqui, na bolsa, etc. Mas... então, nós temos o mercado fora. Exige algum conhecimento especial. Nesse ponto, o seu orientador, né, o seu consultor, tem que ter esse conhecimento também. Vamos primeiro no mercado interno. Quer dizer, é um mercado com pouca segurança? Cara, Brasil, tudo é arriscado. Aqui o Brasil, como já falaram, até o passado é incerto, né? Sim. Porque às vezes até coisas que já foram definidas mudam. Então, existe muito risco quando se fala em Brasil como um todo. O problema é que a gente mora aqui. E existe um negócio chamado viés de segurança, né? Viés de nacionalidade, que faz com que a gente ache que é super seguro as coisas no local onde a gente já conhece. Mas, se você fosse vindo de uma nave espacial, chegou na Terra e olhar todos os países do mundo, você realmente ia escolher botar 100% do seu dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa? Você fala, cara, quem é o maluco que vai botar dinheiro no Brasil? Olha como é que as coisas funcionam lá. Particularmente o 100%, né? Só que todo mundo bota o dinheiro lá, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu moro aqui. Você fala assim, tá, mas não faz sentido. Você vai ver que, assim, se a sua preocupação é ter risco, cara, você tá
com risco até o teto aqui. Porque aqui numa canetada um cara faz você não ter o seu acesso ao seu dinheiro, o cara triplica o imposto de alguma coisa. Como é que a gente se protege disso? Diversificando. Você vai, não quero estar sujeito só às regras do Brasil. Eu posso botar meu dinheiro nas regras dos Estados Unidos, na regra da Europa, na regra de Japão. Você consegue usar outras alternativas ali. Porque a probabilidade de todo mundo der ruim ao mesmo tempo é baixa. E se acontecer, provavelmente é um problema tão grande que... E em termos práticos, esse investimento no exterior exige uma curva de aprendizado também? É nessa hora que entra o consultor ou é uma coisa mais... É muito mais fácil do que parece. As pessoas acham que é super complicado, mas hoje a gente tem ferramentas que permitem que você, com uma conta numa corretora, uma XP da vida, um BTG, tenha acesso a produtos ali que, no mínimo, espelham o perfil de investimentos lá fora. Então, assim... O ideal é você realmente botar dinheiro lá fora. Você pegar o seu dinheiro, transformar, sair do Brasil e investir lá fora. Mas... Um momento, hoje ou sempre foi assim? Não, hoje é mais fácil. Você está perguntando em relação a... Mais seguro. Mais seguro? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Entendo. Porque assim, você pode... Você não vai colocar na Grécia, no Irã. Exato, você não vai colocar. Mas assim, eu acho que é tão arriscado botar o dinheiro lá quanto botar o dinheiro aqui. Entendo. Entendeu? Aqui a loucura é tão grande quanto. Então, assim, a única coisa que realmente protege é diversificar. Ter um imóvel físico, por exemplo, é uma forma de diversificar? É uma forma. Só que não é algo que cresce patrimônio, ele protege. Quando você pega parte do seu patrimônio e transforma no imóvel, aquilo ele vai se manter lá até, a menos que alguém jogue uma bomba em cima. É o binômio rentabilidade e segurança, né? Exato. Ele vai Ou crescer. Risco e rentabilidade. Né? Ele vai crescer? Não vai crescer, mas ele vai se manter. Aquele imóvel que hoje vale 1 milhão, muito provavelmente daqui 10 anos vai valer o equivalente a 1 milhão lá na frente e tá tudo bem. Ótimo preservador. Mas ele não cresce patrimônio. Então, assim, se seu objetivo é crescer, eu sou jovem, quero crescer o patrimônio, comprar um imóvel não vai te ajudar a crescer. Vamos montar aqui um modelito. Não sou eu, mas eu sou um médico formado há 7 anos, que acabei de colocar meu consultório e estou tendo, assim, eu ganhava na residência R$3.500, agora eu estou ganhando R$35 mil, né? Estou vivendo bem, etc. Casei, já tenho uma filhinha e talvez venha ter uma segunda, não sei, estamos pensando, né? Me traça, assim, a grosso modo, um perfil de procedimentos para esse cidadão. Ele está, então, lá o quê? Com seus 32 anos, ganhando 35 mil por mês, né? Tem essas responsabilidades de família, etc, etc. Mas não é um perdulário, não é... Né? Então, nesse tipo aí, me cria como fazer. O que um cara desse precisa? Primeira coisa, ele precisa ter uma boa reserva de emergência. Tá? Reserva de emergência é um dinheiro seguro e líquido. Seguro que não vai sumir porque o Banco Master quebrou ou qualquer coisa assim. E líquido que eu tenho acesso a ele a qualquer momento. Quanto de reserva? Uns 6 meses de gasto. Então vamos supor que ele ganha 35 hoje, o gasto dele está por volta de uns 20 mil. Vamos supor que esse é o número. Então 6 meses de 20 mil, ele precisa de 120 mil reais guardado ali. Pode ser num bancão, num Tesouro Selic, num lugar que seja seguro e líquido. Então guardou esses 120 mil. Dólar Fechou. dentro de casa. Ai, cara... Porque a hora que ele vender, ele vai pagar um deságio, né? Assim, dólar já foi uma moeda interessante para se ter, mas pode ser, mas não é ideal, Sei, assim. Mas não tem a mesma liquidez, a mesma rapidez. Até tem, assim, se na pior das hipóteses o cara chegar com $1, sei lá, porque ele precisa comprar alguma coisa, alguém aceita, mas assim, obviamente ele vai ter um deságio enorme. Mas tá bom. Ter uma grana por volta que de é a parte da segurança. Segurança. O que essa segurança vai permitir? Se ele tiver um problema de saúde imediato, assim, que rápido, ele não vai ter que tomar uma dívida por causa disso. Vai permitir que ele tome decisões do próprio trabalho dele, sem ser obrigado com a corda no pescoço, entendeu? Isso seria mais ou menos quantos por cento? Vamos dizer que seja 120 mil. No
pool de investimentos dele, essa coisa representaria o quê? 10%? Não, Nem na verdade, isso. não, na verdade o que a gente olha aqui é o seguinte, vamos supor que ele está no zero ainda. Ah, tá. Então tá. Ele está Continua começando por agora. aí. Então ele vai Ok. começar por aí. Então a primeira coisa que ele montou vai ser os 120 mil reais. E esse 120 mil vai continuar assim. Ele só vai ser corrigido pelo valor do custo de vida dele. Tá. Então pode ser um momento que ele tenha 10 milhões de patrimônio, ele vai continuar tendo 120 mil se o custo de vida dele não mudou. Montou a reserva de emergência, a segunda coisa que ele precisa é eliminar dívidas. Tá? Porque é pouco provável que ele vá conseguir, através dos investimentos, um retorno que seja muito maior do que uma dívida. Ele paga Tá, pela então se o dívida. cara tem uma dívida, eu tenho um carro financiado, que tá isso. Às vezes até casa, dependendo da taxa de juros. Aqui a gente precisa fazer um pouco mais de conta, porque Sim. o valor do financiamento tipicamente é um pouco mais baixo. Mas se o cara tem um empréstimo de cartão, um financiamento de carro, pegou dinheiro para, sei lá, montar o consultório dele, quita essas dívidas, isso aí. porque é melhor do que investir. Fiz a minha reserva, eliminei minhas dívidas e sobrou, sei lá, só o financiamento da casa que é mais controlável, vou começar a investir. Aí você tem que começar a investir diversificando, adicionando renda fixa, um pouco de ativos no exterior, como base, assim, e um pouco de renda variável no Brasil. Aqui vai depender muito do perfil, tá? Mas só para a pessoa ter uma noção, eu já fiz um estudo pensando nisso, falando assim, qual foi o melhor retorno dessas categorias, renda fixa, ações no Brasil e ação no exterior, nos últimos 20 anos? E assim, nos últimos 20 anos, se eu tivesse colocado 100 mil reais em cada uma dessas três categorias, qual teria sido a que mais deu retorno? A resposta é renda variável no exterior. Assim, muito maior o retorno do que o segundo colocado, que seria renda fixa no Brasil. Tá? E em terceiro colocado, veria a renda variável no Brasil. No Brasil. Então, o que isso significa? Que eu vou pôr tudo em renda no exterior? Não, porque você mora aqui. É o mesmo perfil, digamos, de 5 anos para cá? Não. Isso é interessante. Se a gente olhar, eu falei 20 anos. Se a gente olhar 10 anos, por exemplo, a renda ações no exterior continua ganhando. Mas aí, quem fica em segundo lugar teria sido ações no Brasil, por exemplo. Então, é interessante que a gente aprende algumas coisas aqui. Ações no exterior tende a ganhar em quase todos os cenários lá fora. A gente só não coloca tudo porque... primeiro, seu dinheiro está no Brasil, existem viés, se você joga todo o seu patrimônio para fora e você precisa trazer de volta, você vai pagar um monte de imposto, acaba desvalorizando. Mas assim, vale a pena você ter um grande parte nessa linha. Renda fixa no Brasil dá muito dinheiro. O Brasil é o país de renda fixa. Tá? E às vezes as pessoas ficam tentando inventar moda, mas um simples CDI, um tesouro direto, às vezes é um excelente investimento. Você não precisa inventar moda, você não precisa, inclusive, pegar renda fixa pagando 5% a mais e tomar o risco de tomar calote por causa dos produtos. E a renda variável no Brasil, que ela está em último ali ou segundo lugar, a gente aprende que ela é de fases. Tem época que ela vai muito bem, tem época que ela fica andando de lado e não vai a lugar nenhum. Por isso que eu digo que para renda variável no Brasil você precisa de tempo. Então, quem está começando agora, vai investir por 15, 20 anos, putz, vale a pena ter renda variável. Porque é bem provável que você pegue uma curva boa. Entendo. Mas você tem 50 Pelo anos... que você me desenha, então, realmente é caso a caso. É caso a É caso. caso a caso. É caso a caso. A Você tem que consultoria, ela é analisar assim... não só o intramuros como o extramuros. Quer dizer, o mercado lá fora, as coisas que existem, Os seus o valor, objetivos. inclusive, a ser investido, e a necessidade, vamos dizer, não opções, mas as vontades, os desejos que ele pretende também colocar como... Seria adquirir um bem imóvel, etc, etc. Precisa alinhar tudo isso, porque senão... Por isso que o plano, montar um plano de consultorias é um plano que é muito mais personalizado. Você precisa sentar com a pessoa, entender a realidade, entender como ela quer chegar lá e falar, olha, esse aqui é o caminho para ser executado. E ainda você precisa monitorizar, porque o plano... É uma planilha, né? Então a planilha aceita qualquer coisa, mas a vida não tá nem aí pros seus planos. Então você precisa fazer esse alinhamento para fazer com que o negócio encaixe na realidade com o tempo. Mas uma coisa é bem legal. O plano, ele acontece de uma forma bem consistente
se você controla as variáveis. Se você Entendo. realmente aporta, mantém durante o tempo programado, as coisas acontecem muito dentro do plano. O que normalmente atrapalha o plano é, por exemplo, você planejou que ia investir 10 mil, mas daqui 6 meses você parou porque você foi fazer qualquer outra coisa, aí o seu plano não dá certo. Ou você investir 10 anos, parou com 5, aí o seu plano não dá certo. Mas se você segue todas as regras ali, o negócio funciona. Maravilha. A mensagem, então, seria assim: faça algo organizado para que você, de fato, construa um patrimônio, vamos dizer assim, que comparativamente com outras coisas vale a pena. Não estamos numa mesa de jogo. Não. Dá para fazer um planejamento, dá. É a tal coisa, não dá para você dizer vai chegar no 100 ou vai chegar no 200, mas que vai chegar em algo bom, muito provavelmente, com persistência, perseverança, disciplina, etc., sem grandes sacrifícios também. Não é questão de morar embaixo da ponte para poder, né? Não adianta. Você Maravilha. vai querer... Você não está construindo patrimônio para viver só lá na frente. Você tem que fazer as duas coisas. Viver hoje... Vai ser o morto mais rico do cemitério. Né? Olha, eu quero te agradecer muito, velho. Realmente, nós precisamos ouvir isso. E temos que passar isso aqui, sabe? Bom, que legal. A mensagem que você deixaria, então... Você já falou para os jovens. Fala para aquele médico agora de 50 anos que está dando plantão ainda, e o que ele vai fazer? Cara, ainda dá para resolver o problema. Sei. Pensa que assim, você provavelmente não vai parar de trabalhar nos próximos 5 anos. Você vai ter que trabalhar de qualquer forma, porque não tem nada estruturado para te permitir isso. Então é melhor começar agora a estruturar e resolver alguma coisa, porque é melhor daqui 10 anos você ter algum patrimônio com alguma liberdade do que não ter nada como você tem hoje. Então essa é a ideia. Então, mesmo que já tenha passado um tempo, não desiste que ainda dá tempo de construir patrimônio. E aí uma coisa, né? Lembre-se, você não é especialista em investimento, então use, se informe, né? Maravilha, eu quero te agradecer. Creio que isso aqui tenha sido de utilidade para todos nós, é notório que é de utilidade, né? A gente pretende continuar trazendo outros colegas que tenham algo a dizer, não só na área de medicina, mas particularmente em termos da gente garantir algo do nosso futuro, né? A Associação dos Antigos Alunos agradece a atenção de todos vocês, agradece ao Hélio e vamos para o próximo episódio e talvez a gente vai falar, Hélio, do que a gente faz com o dinheiro que ganhou. Muito Perfeito. obrigado a você. Tá bom?